Fala, turma. Eu hoje vi uma coisa muito rara de se ver aqui na Espanha, rara mesmo. Vi um acidente de trânsito. Um carro caiu dentro de um buraco de um giradouro, acho que foi trancado e quebrou lá a proteção e caiu dentro. Sem nenhuma gravidade, muita gente vendo, mas me chamou muita atenção porque me fez pensar nisso, como a Espanha, no sentido de trânsito, é um país legal, no sentido de paz social. Esse aqui é o Andar Andar, um canal sobre viagens, um canal sobre um expatriado, sobre um imigrante que saiu do Brasil há muito tempo atrás pelo mundo e nesse momento está aqui nas Ilhas Canárias, na Espanha. Mas eu sei que o acidente foi simples. E aí eu parei para pensar, meu Deus, quantas coisas eu vi e aprendi em relação ao trânsito na Espanha que, nesse sentido, está bem mais evoluído que o Brasil. Por exemplo, eu me lembro que quando cheguei aqui há 12 anos atrás, lá na Puerta del Sol, em Madrid, que era um lugar que tinha muito trânsito. Hoje em dia não, hoje em dia só passa pedestre, mas naquela altura passava muito carro. E era momento de Natal, muita gente e tal. E pouco se ouvia buzinas, pouquíssimo. E foi uma coisa que me chamou a atenção de primeira. Antes de chegar lá, eu tinha saído pela Gran Via, que é a rua principal de Madrid, a rua mais emblemática, quem já passou por lá conhece. Também muito pouca buzina. E é uma coisa que chama atenção. E aí, com o tempo morando na Espanha, eu me dei conta que, bom, buzina não existe. Pedestre, muito raramente se ouve falar de um atropelamento. Uma coisa que no Brasil, pelo uso maior de bicicletas, cada vez mais se ouve. Só em Recife eu vi que essa semana mataram uma pessoa mais que foi morta. Recife eu falo porque de onde eu vim. Além de, claro, em Recife também ter lembrado dos pegas, dos rachas na Avenida Boa Viagem, o barulho do trânsito, nas brigas de trânsito, alguém sair armado, alguém dar um grito. Mas, assim, o que chama a atenção disso tudo não é um comparativo, não é, a Espanha é maravilhosa, não, não. Esse blog e essa página não é para isso. Mas uma reflexão, né? O que a gente podia fazer melhor no Brasil para chegar nesse nível de evolução civilizatória espanhol? Só para vocês terem uma ideia, eu fui ver números para tentar confirmar se era uma impressão minha ou se é verdade que a Espanha é muito segura no trânsito. E vi que na Espanha, no ano passado, morreram 1.154 pessoas. Está até aí na tela. 1.154 pessoas morreram no trânsito, ou seja, 3 por dia, mais ou menos. No Brasil, são 100 por dia. Ou seja, comparando que a população do Brasil é 4 vezes e meia da Espanha, ou seja, na Espanha 48 milhões e no Brasil menos, mais ou menos 210, a média do Brasil é quase 5 da Espanha, ou seja, morrem 5 vezes mais pessoas no trânsito na Espanha, no Brasil, do que na Espanha, comparativamente, né? Ou seja, proporcionalmente. E aí eu parei para lembrar coisas em relação ao trânsito que eu tinha escutado na minha vida que eu achei interessantíssimas. Uma vez, eu acho que foi num Provocações, eu estava buscando esse programa, não encontrei. Alguém falando para o Abu Janra, saudoso Abu Janra, falando que o trânsito é uma manifestação da sociedade, né? O trânsito revela muito da nossa agressividade, da nossa ideia de convivência, da nossa individualidade, da nossa nosso respeito aos outros, de limites e tal. E que no Brasil o carro basicamente é uma arma, ou é uma armadura, né? A gente se coloca dentro de um carro, a gente se protege e a gente não pensa muito nos outros, ou pelo menos essa é uma ideia que eu tinha no Brasil, né? Cada um buzina da sua maneira, cada um passa o sinal amarelo da sua maneira. E aí eu tentei buscar a entrevista, não consegui, mas consegui uma coisa interessantíssima. Consegui uma entrevista de uma pessoa que se chama Daniela Gugel, do Observatório de Trânsito. Uma entrevista que ela deu para a Globo, para Band News, para a rádio, faz 2 anos. Era por conta do mês de maio, que é um mês de cuidados com o trânsito, né? Um mês de atenção ao trânsito. Não sei exatamente qual é, que é o nome, né? Mas tem uma, como tem, né, o mês das mulheres, o mês do câncer. Maio é um mês que se tenta chamar a atenção para o trânsito. E aí a entrevista dele é maravilhosa, ela é curta, e eu queria passar dois trechinhos que eu achei interessantíssimos, que tem muito a ver com o que eu falei. Vamos lá. O primeiro, a repórter pergunta, né? E aí ela responde. O nome dela é Daniela Gugel. Eu percebo, infelizmente, uma briga, uma guerra no grupo, como se cada participante fosse adversário. As pessoas parecem que se esquecem e se repetem aos outros como se fossem
totalmente distantes daquilo que é lá. Então, por exemplo, eu estou dirigindo o meu carro. Eu vou falar do pedestre como se fosse indo paralelo, mas a partir do momento que eu estaciono dentro do carro, atravesso a rua, eu sou pedestre. Ah, porque pedestre é sem noção e usa lá. Ah, porque o motociclista usa lá. Você pode andar de moto. Só que já andou de moto, sabe o desespero que é, de ver um carro mudando de faixa e percebe que às vezes não é do tempo de você frear ou estava desviando. E aí fica dentro do carro olha e fala, ah, não, mas dá tempo dessa moto passar. Ou de um carro que está, o motorista está dando uma certa um tempão, precisa entrar, está pedindo passagem, e o outro joga o carro para ele não entrar. Falta essa consciência coletiva, a gente está num momento de selvageria até no trânsito, as pessoas estão mais do que estressadas, estressando não é só a palavra, que é algo fora do comum, quando a gente fala de casos de agressões físicas, né? Que acabam batendo de propósito, que descem dos carros para sair na mão. O que está acontecendo? Como é que a gente pode melhorar essa convivência desse espaço de trânsito? Débora, eu acho que a palavra que Jesus subjetivo que você pontuou e contou muito bem é a tal da intolerância. Eu acho que o mundo está intolerante. Isso não exclusivamente do trânsito, e o trânsito é reflexo da nossa falta de paciência, da nossa falta de aceitar que o outro pensa, age de forma diferente. No que você colocou, é muito preciso. Eu trato quem está fora do meu carro como arqui-inimigo. E eu não quero só que ele, eu não quero só não preocupada com quem vai em cima da moto, quem está dentro do caminhão, quem vai dentro do transporte coletivo, quem está a pé ou quem está de bicicleta. Eu simplesmente como se aquilo lá não acontece nada, não acontece nada. Eu não consigo enxergar naquele cidadão alguém que trabalha, alguém que não filhos, alguém que tem família, alguém que tem pai, alguém que tem mãe, alguém que é pai, alguém que é mãe, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente precisa realmente de trabalho, de entender o que está acontecendo com você, consigo. A intolerância do trânsito é o que a gente vê nas redes sociais, é o que a gente vê na falta de paciência dentro de casa, na reunião de família. É exatamente isso. As campanhas educativas, elas pedem muito para que o cidadão faça o certo. Bom, esse foi um trecho. Tem dois trechos que eu queria passar. Esse é o primeiro. E tem muito sentido para mim. Eu acho que, sinceramente, eu não lembro levar um buzinaço. Tá bom, eu não dirijo muito na Espanha, né? Mas eu não lembro de ter levantado a mão ou saído a gritar com algum outro motorista, porque há uma pacificação, há um entendimento de respeito. Aliás, obviamente, tem outras coisas que a gente poderia trazer aqui, né? Acho que no Brasil a gente tem além de ter a noção, como ela falou, que a gente é inimigo, o pedestre é inimigo de ciclista, que é inimigo de motorista, isso é uma coisa, mas também tem aí um classismo brutal embutido, né? Além de ser o poder de cada um, né, no trânsito, tem outra coisa, tem o poder da SUV maior, do carro maior, da caminhonete maior, que pode passar por cima porque eu tenho um carrão, ou da Ferrari, que pode atropelar uma criança, pode atropelar alguém, como acontece no Brasil, vez por outra, e a pessoa tem noção da impunidade, eu acho que é um fator fundamental também da educação no trânsito, né? A noção de ser punido, da pena se cometer alguma coisa errada. Né? E também, nos casos dos motociclistas, que é uma coisa cada vez mais maior no Brasil, mais em São Paulo, mais no Sul, mas também em Recife, qualquer cidade grande, né? Os motoboys e tal, que é esse sentido de que são segunda classe, que as pessoas que levam nossas encomendas, nossa comida em cima da garupa, não não são vistas como pessoas
o nosso nível social. Isso não estou falando de mim, obviamente, estou falando de uma noção de que elas são pobres, coitadas, elas não são empreendedores que vão ter Pablo Marçal, como elas se acham empreendedores. Então, assim, tem uma, tem muita coisa embutida no trânsito que tem a ver com nossa história, com nossa maneira de interagir como sociedade, que eu acho que a Espanha, nesse sentido, dá uma aula para a gente. Então, eu queria trazer isso como reflexão para o Andar Andar. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o canal e eu volto mais. Eu volto daqui a pouco com outras histórias. Um beijo grande.